Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro HypeSys 2025. E a gente começa aqui no mês das mulheres e a nossa proposta hoje é para a gente falar um pouquinho de canais digitais e temos aqui muitos especialistas sobre isso e eu quero apresentar a cada um de vocês. Estou aqui ao meu lado, Sara Gomes, gerente de canais digitais da Credit System, Paulo Capoletti, nosso diretor comercial da Neo e Hype, e Isabelle Risalto, nossa gerente geral de DO e comunicação, e eu, Ana Limonge, nossa, de todas nós. Nossa, tá vendo que a gente improvisa, não tem problema nenhum, e vamos seguir a vida, VP de Pessoas e Cultura da Hype e da NEL. Bom, e pra gente começar, eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência, que tá à frente ali de canais digitais da Cred, e a gente sabe que foi uma implantação importante, que começou como um piloto e, de repente, aquele piloto ficou grande. E a gente sabe que toda implantação, né, e todo crescimento gera surpresas, coisas que a gente previa, mas também coisas que a gente, algumas vezes, precisa romper algumas barreiras. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como foi essa experiência e, principalmente, compartilhasse o que foi barreira e o que foi conquista nessa jornada ali de implantar um canal digital na Credit System. Bem legal essa pergunta, Ana. Assim, como você falou, né, a gente começou como um piloto de atendimento por WhatsApp, com chatbot, né? A gente imaginava que seria um canal que seria bem aceito pelo cliente, pelos nossos clientes, que gostavam muito do canal Voz. Mas a gente não tinha a noção de como esse canal seria grande e como ele é grande hoje, né? A importância, hoje ele se tornou um dos principais canais de atendimento da Credit System. Então, a gente construiu a Cleo, que é a nossa assistente virtual, que atende por WhatsApp, em um ambiente de infraestrutura, em linguagem, que na época a gente achou que seria adequado. Só que como foi crescendo o canal ali, a gente começou a enxergar a necessidade, também a própria evolução dentro da Credit System, né, com a área de arquitetura, de tecnologias, a gente entendeu que a gente precisaria mudar esse ambiente, a infraestrutura da Cleo, para que ela não... para que ela conseguisse cada vez mais ampliar, a gente conseguisse incluir novos serviços, né? E também para que ela conseguisse atender todos os clientes que estavam demandando ali o canal. Então, para mim, o nosso principal desafio nesses anos, aí a gente começou a implantação em 2019 e até hoje a gente coloca novos serviços, foi ter que migrar, né? Tanto a linguagem de programação quanto a infraestrutura da Cleo para um ambiente mais robusto. Então, tudo isso a gente teve que fazer, né, com a Cleo atendendo, né? E, além disso, assim, por mais que sejam mudanças que geram, né, um esforço grande da equipe, elas não são percebidas pelo cliente. Então, a gente não podia deixar de entregar novos serviços, de melhorar as jornadas. Então, em paralelo, a gente teve que fazer a migração, né? Trocar ali a roda do carro em movimento e trazer os novos serviços, né? A melhoria das jornadas para o cliente. Então, foi um desafio aí nesses anos a gente ter que trabalhar em conjunto para adequação. Mas agora a gente finalizou, o ano passado a gente terminou toda a migração e ela está pronta aí para a gente crescer e ampliar ainda mais. Foi a sua noite inteirinha de sono. Foi. Eu posso imaginar que esse dia foi o dia. Sim. E assim, o que a gente, né, pegou de desafio... Desafio não, né? Que a gente conquistou. Com a Cleo, a gente conseguiu ganhar uma eficiência operacional muito legal, porque você coloca autosserviços ali para o cliente, então você acaba demandando atendimentos mais complexos para o humano, que é o que eu acredito muito. Eu acho que o humano, ele foi feito para atender e resolver problemas complexos. Então, eu consigo tirar todo aquele atendimento que não é tão legal, né, de você fazer, porque não exige muito. A famosa segunda via da fatura, o saldo no meu cartão, né? Esse tipo de atendimento, eu consegui colocar ali de forma fácil para o cliente, através de um WhatsApp. Os aplicativos, né, são super importantes, eu vou falar também, mas ali é um canal prático. O WhatsApp todo mundo tem instalado no seu celular.
e todo mundo consegue ali ver o saldo rapidinho do cartão para poder usar na loja e pegar ali sua segunda via para pagamento. Então, esses são os exemplos, né? Hoje a Cleo tem mais de quase 20 serviços e você consegue ali ganhar eficiência operacional, porque você deixa o humano para fazer o que realmente é trabalho de humano. Perfeito. Né? E ele é insubstituível, Sim, né? com certeza. Tem coisas que é não só tem o humano jeito, que é capaz. Capa, você que está na linha de frente, né? Com os nossos clientes e com os nossos prospects, que com certeza serão os nossos clientes. Com certeza. Hashtag. Trabalhando bastante. No teu dia a dia, vamos dizer assim, o que você enxerga ainda como uma barreira? O que você sente, o que você encara ali como uma principal ou as principais barreiras para que você tenha um canal digital implantado? Ana, eu diria para você o seguinte, são algumas barreiras, né? Algumas são pessoais, outras são tecnológicas, né? E ainda além disso, é muito importante que as empresas entendam que o cliente tem que estar no centro do negócio. Quando ele entende isso, ele começa a pensar assim, como eu vou facilitar para que esse meu cliente me acesse? É óbvio que ninguém quer gerar problema para o cliente, mas problemas acontecem. Intencionalmente não, Intencionalmente né? não. Mas problemas acontecem. Então, aí passa por essa necessidade de entender que o cliente vai buscar a empresa em algum momento. Entendido isso, então ele começa a traçar uma estratégia, ele deveria traçar uma estratégia para disponibilizar os diversos canais digitais, que é o que hoje, principalmente as novas gerações, estão buscando, né? Todo mundo quer resposta rápida, quer buscar o autosserviço, autoatendimento, né? Então, a primeira coisa, assim, é ele identificar qual seria o melhor canal para ele poder disponibilizar. E que é importante, quando ele disponibilizar um canal, ele tem que disponibilizar o canal pleno, para que ele não queime esse canal na largada. E aí começa a minha resposta para você. Quais são as dificuldades? Por incrível que pareça, ainda existem pessoas que não acreditam e que vão pelo atendimento convencional, de atendimento de voz, e entende que é isso, e que por pensar talvez que um atendimento em algum canal digital vai lhe trazer trabalho, dor de cabeça, mão de obra e tudo mais. Mas isso é inexorável que aconteça. Isso é uma onda que já vem vindo há alguns anos e as empresas precisam se adaptar. Vencida essa etapa da necessidade, do entendimento dessa necessidade, aí você vai para a barreira tecnológica, que aí é a necessidade, né, como a Sara estava dizendo, foi desenvolvendo aos poucos as intenções e o que a gente sempre recomenda, busquem as intenções de maior volume, de mais baixa complexidade, né? Para que você libere os agentes, os melhores agentes, por atendimentos mais complexos. Então, você tem a necessidade de criar os APIs para que possam buscar no legado as informações. E aí a gente pode entrar em outros tipos de canais, além do chatbot, né, que é por intermédio do WhatsApp. Você pode entrar em outros canais digitais que tenham a necessidade de uma tecnologia mais por trás, como é o caso de mídias sociais. Isso é super importante. Você também está bem alerta ao que está sendo dito nas mídias sociais e você é um canal digital importante, porque ele é um formador de opinião. Nas mídias digitais, ele não está falando somente com o chatbot, não está falando somente com o agente virtual, não é uma conversa robô. Individual, né? Não é uma conversa individual. Ele mesmo. expõe ali a dificuldade ou a insatisfação dele, não somente para um chatbot ou para o agente de atendimento. Ele está expondo isso para uma comunidade, né? Então, esses desafios, dessas dificuldades tecnológicas é que eu entendo que é um pouco ainda complexo e é o que as empresas sofrem. Apesar de que a Hype oferece essas soluções, ainda as pessoas, às vezes, são resistentes para pelo menos pilotar. E ali no teu argumento, vamos dizer assim, né, de vendas, o que você sente que é um fator decisivo para romper essa barreira? Então, um dos fatores decisivos é você dizer para o cliente que ele precisa oferecer para os clientes dele os diversos canais. Porque o cliente quer ser atendido num canal que ele escolher. É a necessidade do cliente final, É a né? necessidade dele.
porque são necessidades diferentes, né? Estamos falando aqui até de um exemplo. O exemplo, alguém que quer uma segunda via de boleto, ele busca ou no aplicativo, ou no chatbot, ou até mesmo no humano, ou numa URA, é uma coisa simples. Mas um cliente que tem o seu carro avariado numa rodovia, à noite ele não quer usar o aplicativo. E não adianta mandar ele para o aplicativo, como algumas soluções de mercado que tem, que o cliente liga e ele fala, vai para o aplicativo. Não é assim. A necessidade de ter o atendimento no canal que o cliente escolheu. Então, esse é um dos argumentos. Acho que é o principal argumento. O outro argumento, obviamente, vem por conta do que a Sara disse. A melhoria operacional e a eficientização desse volume que é gigante. Para muitas empresas é gigante. E isso impacta em custo. Então, obviamente, os canais digitais também vieram para uma redução dos custos que as centrais de atendimento vem tendo sempre crescente. Então, alguma coisa é necessário fazer, né? E uma outra coisa que pode ser feita é que, e eu tenho dito isso, quando você deriva um volume grande de chamadas para canais digitais, que você tem um custo de interação mais baixo, você pode fazer uma remuneração melhor para aqueles agentes que vão atender as intenções mais complexas, as demandas mais complexas. Isso sim, eu falo, é meu sonho de consumo de ver isso ainda. Isso me motiva a trabalhar nesse mercado e buscar isso. Algum dia eu sei que vai acontecer. Espero estar vivo para ver. A gente já tem na própria ANEL, operações especializadas. Tem muita coisa, sim. Então, eu acho que é um caminho. Ô, Capo, eu queria completar, que teve um trecho da sua fala que você falou assim, as redes sociais hoje influenciam muito o consumo. Mas se você já se deparou, mas eu convido o pessoal que está assistindo a se deparar com os números do Reclame Aqui. São assustadores. O Reclame Aqui, as redes sociais hoje não são mais influenciadores. Eles são decisores de canais que tendenciam à decisão de compra. Eu sei que a Cred movimenta e gerencia muito bem esse canal, também é algo que a gente faz muito bem dentro da ANEL. Mas as empresas que hoje não estão bem posicionadas nesses ambientes de redes sociais e Reclame Aqui, elas estão perdendo dinheiro, gente. Hoje, o mercado de consumo, eu mesmo vou comprar um carro, eu vou pesquisar se aquela agência é boa, se aquela agência que está me vendendo é boa, vou fazer um financiamento, vou pesquisar se aquele financiamento, se aquela financeira tem bom atendimento ao cliente. Então, você falou, as redes sociais influenciam e decidem todo o processo de compra. Verdade. E a gente sabe, assim, que no Reclame Aqui, a quantidade de pessoas que consultam num mês são milhões. 23 milhões, se eu não me engano, de usuários por mês consultando de usuários por mês estão consultando alguma empresa. Isso é forte. Que é para gerar um consumo, né? Exatamente. E essa moderação, que é um outro back-office que existe atrás disso, né? É o que vai fazer daquele consumidor querer aquele produto ou não querer aquele produto. Querer. Exatamente. É por isso que você disse que é decisor. Exatamente. É fato. É fato. Isso é a tua reputação, né? E a gente está falando muito aqui de canais digitais, né? E como falar desse volume, e a gente sabe, por empresa, pessoa física ou jurídica, a questão de hiperpersonalização, né? A gente é indivíduo, quer ser visto como mas também como empresários, a gente também precisa tratar algumas coisas num cenário coletivo. Mas a hiperpersonalização a gente já sabe que é uma tendência. A questão, e aí aqui eu vou fazer uma pergunta dirigida para a nossa especialista na área de comunicação, como entrar Levantou a régua, agora eu me lasquei. Como que a gente pode entender, né? Como é que a gente resolve, que às vezes parece um dilema, né? Entender o massificado e a individualização nesse cenário de canais digitais. Como que se faz isso, Isa? Cara, é muito louco a gente avaliar a nossa evolução do contexto de consumo, né? A gente passou de uma época em que a TV era o nosso maior influenciador e era tudo ali massivo, massificado, um comercial, numa novela das 9, influenciava a nossa compra. Migrou para as redes sociais e esse mercado foi migrando e se moldando junto com isso. E hoje a gente está num estágio em que ninguém quer ser mais um nome no CRM. Eu não quero mais ser um nome, um CPF, me confirma seu CPF. Não, cara, eu sou uma pessoa, eu tenho preferências
de consumo, né? Então, hoje, essa é a tendência do consumo. É eu ser reconhecida pelo que eu gosto, pelo que eu prefiro. E ela tem tendenciado grandes marcas. Eu aqui no Paralelo no Bastidores trouxe para vocês uma grande rede de fast food que recentemente se reposicionou não só o visual, mas também a forma com que atende o seu cardápio. Então, hoje você consegue chegar nessa rede e falar assim, eu quero adicionar um hambúrguer a mais, uma carne a mais, um lanche, um bacon a mais. E isso, no passado, nessa mesma rede, tirar um picles era um problema. Muita gente ia ali e tirava o picles durante o seu consumo. Nossa, acho que você revelou. Não, existem várias empresas com picles aí nos seus lanches, hein? Mas, enfim... Mas a gente vê até grandes empresas se moldando a esse novo cenário de personalização, do cliente sendo atendido pelo que ele é. E o desafio é como pegar esse contexto que antes era massivo, igual para todos, se transformou num indivíduo, ser um indivíduo massificado, né? Como a gente consegue fazer isso? E acho que o ambiente dos podcasts direciona. Gente, é a tecnologia. Se eu não usar a tecnologia... E eu trouxe aqui no bastidor que hoje a empresa que não usar a hiperpersonalização como uma estratégia, não é que ela vai estar à frente dos seus concorrentes, ela vai estar atrás. Porque hoje é uma necessidade dos nossos consumidores. Então, se a gente precisa, na verdade, aprender a usar a tecnologia para hiperpersonalizar. Seja num contexto de marketing, da forma com que eu abordo e me comunico com esses clientes. E eu não estou falando aqui de um nível básico, né? Vocês já devem ter aberto aqueles e-mails que antigamente vinha assim, Sara, este e-mail é para você. As primeiras vezes a gente falava assim, nossa, veio com o meu nome, tá falando comigo. Hoje em dia isso já não é mais suficiente. A gente já sabe que tem uma ferramenta por chamada trás. mala direta. Sim. A gente faz isso. A isso. gente já acha até ultrapassado. Exato, exatamente. Carne de vaca. Exato. Carne de vaca. Então, hoje, quando a gente fala de hiperpersonalizar, a gente está falando de usar as ferramentas mais avançadas para isso. Tem muitas inteligências artificiais hoje que, claro, muito bem aplicadas, conseguem identificar quais são as melhores tendências para um grupo e não para a sua massa de clientes, quais são as melhores estratégias de abordagem, quais são os canais de preferência, qual é o tempo de resposta dessa pessoa. Então, hoje existem várias ferramentas que nos apoiam nessa abordagem, seja em qual etapa da jornada for, né? Ali no descobrimento, até a compra, o atendimento, pós-venda, mas que com essas ferramentas bem direcionadas, para não queimar o canal, como o Cappolletti diz, vai favorecer muito essa massificação da hiperpersonalização, né? Eu acho... Desculpa, pode falar. E eu acho que no atendimento é super importante, né? A gente começar a trabalhar com isso, para a gente poder ter um atendimento mais preditivo, no caso dos atendimentos digitais. Então, por exemplo, você pode fazer um estudo ali dos clientes com modelos estatísticos e você também pode, por exemplo, um exemplo simples seria você ter mesmo os registros do que ele costuma usar naquele canal, numa URA ou num chatbot. E a partir daquele histórico de navegação, que não é um dado, né, assim, é uma coisa mais básica, você já colocar aqueles serviços como na lista, né, como prioritários para aquele cliente. Então, você consegue, às vezes, dar uma experiência melhor para o cliente, com base no que você já conhece dele ali. Então, em atendimento, eu acho também que é um caminho muito legal ser seguido. Essa busca pela... como eu falei aqui, eu esqueci a palavra. Preditivo, né? Você ser preditivo e entender ali o que o cliente está buscando. Sara, isso está associado a uma outra tendência que eu vou deixar para um outro episódio, para a gente se aprofundar, que é a data driving, né? A gente tomar as nossas decisões baseadas em dados, porque os nossos clientes já nos dizem o que eles querem. Exato. Eu tô dizendo só entre aspas, porque tem uma super complexidade de gerenciar todas essas informações de vários canais distintos, mas a gente precisa se adequar a como usar esses dados ao nosso favor de forma preditiva. Eles dizem e mostram nas redes sociais. Perfeito. Eles dizem e mostram, né? E aqui eu queria pensar duas coisas que você trouxe, né? Uma é a sensação dele de ser visto. Né? Então, quando você atinge ele com esse fornecimento, ele se sente visto. Fala assim, olha, ela está me oferecendo alguma coisa que faz sentido. E outro dia a Isa estava ensinando lá a gente um pouquinho em relação a qual material mandar para qual cliente, em que momento, e se ele gosta de acessar material de texto, ou e-mail, ou evento, etc. Também é como acessar esse cliente, né? Então, não é tudo e não de tudo, né? E que também tem isso, né? A questão não é só eu falar só o seu nome,
né? Mas é como é que eu chego em você e com o que eu chego até você, né? Então, acho que a questão da hiperpersonalização, ela vai além do que eu sou como empresa, né? Porque às vezes eu posso te oferecer uma coisa que não está nem no meu portfólio. Então, eu acho que isso é muito interessante quando a gente fala, assim, essas redes, banco, por exemplo, né? Que ele faz toda uma experiência hoje que vai além da questão de compra, né? Ele faz toda uma cadeia que está além da compra do banco, né? Ele traz um combo atrás disso. Sim, Aí você fala, puxa, não é que ele está me oferecendo um desconto ali que está num combo, que não é necessariamente porque é a compra, mas é porque eu sou vinculado a esse banco X que eu estou condicionado a isso. É todo um... Você está Com falando, certeza. me lembrei de um exemplo perfeito de hiperpersonalização que eu me senti... Falei, cara, eles estão realmente cuidando. Hiperpersonalizada. No ano passado, troquei meu aparelho celular. E, geralmente, trocar um aparelho celular, há pouco tempo, era uma complexidade. Porque vocês tinham que ir no caixa eletrônico, validar o novo aparelho, validar o novo banco. É verdade. Perdia todos os acessos e tal. Então, eu já troquei falando assim, meu Deus do céu. Aquela experiência única. Olha o tamanho da dor de cabeça, né? Será que essa câmera melhor vai compensar todo esse trabalho? E aí, eu abri o aplicativo do meu banco já com esse receio de se dirija a um caixa e tal. Se vira. Se vira, dá seu jeito. Aí era um sábado, eu falei, ai, meu Deus do céu. Enfim, e eu tinha acabado de passar a compra no meu cartão, a compra do celular no meu cartão. E quando eu abri o aplicativo, por minha surpresa, apareceu assim... Vi que você comprou um celular novo. Que tal adquirir um seguro para o aparelho XYZ? Ele já estava me dando ali uma sugestão de cuidado, de personalização. Mas já te vendendo, sem Já Claro. me vendendo, claro, porque a Business. hiperpersonalização é para isso, usar a né? informação para o negócio. Mas eles usaram a informação que o banco trafega em milhares e milhões de volume diariamente, mas usaram a questão aqui dos dados e da personalização. Você fica muito mais receptiva a assim, gastar, né? falei, cara, eu não Você comprou o seguro? Claramente. Eu não tinha aqui no caixa eletrônico, ainda poderia ter outro celular, com certeza. Estava super receptiva, né? Exatamente. Foi Até por surpreendida. gratidão. Gratidão. Falei, não vou ter que ir até o banco, vou gratidão. comprar um seguro. Só pelo não desgaste da transferência de dados, de Verdade. tudo, não é? Exato. Mas eu acho que esse é o grande mistério e benefício, né, da hiperpersonalização. Sim, sim. Não, os bancos já oferecem, né, para investidores, uma pessoa que... Eu não estou sabendo dessa parte, não. Você quer falar melhor, Capolete? É que eu sei, me contaram. Tá. Ouvi dizer. Que ele tem a preocupação de te atender de forma individual, de cuidar dos seus investimentos, de te alertar. Enfim, isso vem acontecendo... Não acontece mais coisa que acontecia aí. Acho que nós já presenciamos isso. Você receber lá uma oferta de um cartão de crédito com um maravilhoso limite de R$500, né? Então, quer dizer, isso é um cuidado, mas errado, né? Da forma errada ou mal feito. Eu acho que com os dados de hoje é possível você realmente aí, hiperpersonalizar o que oferecer, a melhor oferta. E do que vocês estão olhando no mercado, né? E aqui a gente está sempre falando a questão de canais digitais, né? O que vocês estão enxergando de tendência? O que vem por aí, né? Falando de canais. A gente acabou falando um pouquinho de hiperpersonalização, mas o que mais vocês têm sentido? Qual é a próxima onda ou ferramenta que está chegando aí? Olha, eu gostaria de falar sobre isso. Porque é algo Falou que... até do fundo do coração. É uma dor. Mas gente, é do fundo do meu coração, porque eu vejo isso há 8 anos. Há 8 anos eu olho a questão dos agentes virtuais de texto, como hoje já são largamente usados, mas ainda não são bem usados. Muitos são ditos como chatbot, mas na verdade são árvores de decisão. Não tem nenhuma inteligência nisso. Uma faquezinha, né? Uma famosa faca faquezinha. É isso. E por grandes empresas que vendem como tal, né? Mas ok, cada um sabe onde o calo aperta. Mas a grande tendência que eu vejo, para nós está sendo tendência, mas em outros países já tem sido uma realidade forte e muito forte. Nos Estados Unidos existe uma perda bem significativa de empregos nos grandes contact centers por conta dos agentes virtuais de voz. Porque voz ainda continua. Sempre vai ter o espaço em um contact center de voz. Justamente porque nós estamos falando daquelas
interações ou intenções mais complexas. Especializadas. Né? Então, hoje, o que eu vejo como uma tendência para nós aqui no Brasil são os agentes virtuais de voz. Existe ainda, eu posso dizer, existem algumas barreiras técnicas, porque não é simples você ter uma plataforma com agentes virtuais por conta da sincronicidade que num bot, no chatbot, ele é uma relação assíncrona. Você pode demandar algum tempo para uma resposta e o cliente está ali, ele sabe que aquilo pode demorar um pouco. Num agente virtual de voz, é uma relação síncrona. O cliente fala, o agente virtual tem que entender, buscar a informação em algum lugar, por intermédio de uma API, e voltar com a resposta. Né? Em segundos. Milésimos, né? Um milésimo de segundo, né? Porque você está esperando uma resposta, tá certo? E aí, para isso, existe ainda, voltando até numa pergunta que você fez no início, tá, Ana? Do que seria barreira. Se é barreira para alguns entender um chatbot, que é no WhatsApp, que todo mundo usa, imagina você dizer que o cliente vai ser atendido por um agente virtual. Né? E ainda existe outra, aí falando de barreira, né? É a tendência, mas tem a barreira. A barreira no Brasil, que eu tenho observado nesses anos todos que eu tenho visto essa questão de agente virtual de voz, é que no Brasil se criou uma ideia do que se chama de humanização. Então, um agente virtual, você ter que fazer uma gravação para que ele possa responder com uma voz gravada, é um limitador para a inteligência artificial, porque esse agente virtual não tem só inteligência artificial, ele tem um sistema de redes neurais que trabalha para que ele tenha um entendimento cognitivo daquilo que o consumidor está dizendo. Porque você pode pedir, olha, eu quero uma segunda via de fatura. Eu não recebi a minha fatura. E o agente virtual precisa entender que ele vai, mas você quer uma segunda via de fatura? Acabar isso com as respostas do agente virtual. Você precisa me responder sim ou não. Aí você fala uma coisa, você precisa me responder sim ou não. Isso não é um agente virtual com inteligência artificial e com redes neurais. Porque não existe aí o reconhecimento cognitivo. Né? Então, para mim, assim, essa é a grande tendência para que as empresas tirem do humano as intenções simples de atendimento que um robô pode fazer. Então, eu estou apostando isso, a gente tem oferecido já, né? Sim. E a gente tem visto uma receptividade bem significativa. Que está associado muito pela qualidade da ferramenta, eu acho. Sim, perfeito. Perfeito. Eu acho que está muito associado a isso. Que é aquela mesma história de oferecer um canal que funcione. Porque senão você queima logo isso de partida. Porque quando você olha o mercado americano em relação a tanto a legado de tecnologia quanto a ferramentas de tecnologia, tem uma maturidade do que eu ouvi, né? Não sou especialista, então, parentes me perdoem, qualquer especialista, não quero ser julgada sobre isso, mas um delta de 5 anos. Que foi a referência que um dia me disseram, eu acreditei. Então, se não for isso, me avisem. Mas é isso, né? Então, esse delay aqui, até chegar aqui, é mais ou menos esse delta que a gente teria aqui para amadurecer o nosso mercado em relação a isso. Eu concordo. Então, quando a gente tiver... Ai, obrigado. Se alguém me xingar, eu não, vou... eu concordo. Eu concordo. É verdade. Mas foi o que, foi uma assim vez lá... que começou esse maremoto de agentes virtuais dos Estados Unidos. A gente acabou fazendo lá atrás algumas, né, parcerias, enfim. E a gente também foi tentando buscar essas soluções e a gente entendia que essa maturidade não dava para a gente buscar simplesmente um parceiro de fora e plotar um parceiro aqui, porque não era só isso. Não era só um tombamento, Exato. né? E eu acho que, por exemplo, essa vivência, né, hoje que os brasileiros estão tendo e até essa receptividade cada vez maior com Alexas da vida, vai trazer essa transformação para o mercado brasileiro, né, ao longo do tempo. Sim. Então, hoje em dia, a gente já vê várias idades, que eu não gosto de falar de gerações, porque eu acho que hoje em dia está tudo tão misturado. É verdade.
Então, várias idades tendo mais interação com esse tipo de tecnologia do comando de voz. É isso. Né? Então, acaba dando, vamos dizer assim, massa, né, para essas tecnologias, para a gente poder chegar daqui um tempinho a ter ferramenta madura para poder ter essa interação, né? Você tocou nesse ponto da Alexa que eu acho que super importante pelo seguinte. Quando eu falei que, de um modo geral, aqui no Brasil, as pessoas querem uma voz humana, mesmo que seja um robô, mas é uma voz humana. Quando ele começa a acostumar com Alexa e algumas outras coisas, outras interações com máquina, eles vão começar a observar, assim, que a linguagem natural, ela está se aproximando muito da humana. E não importa também para o consumidor se ele tem algum gap. O que importa para o consumidor é ele resolver o problema dele rápido. É o benefício, né? É o benefício que ele vai trazer. Então, ainda falando dessa tendência de agentes virtuais, as pessoas falam, não quero falar com o robô. Ok, mas se ele fala com o robô, ele tem a resposta de forma imediata. Se ele quer falar com o humano, ele vai ter um delay, vai ter uma espera, porque ele vai acabar entrando numa fila. Né? E uma outra coisa que é importante dos agentes virtuais, e por isso que eu reafirmo que é uma tendência, é que o agente virtual ele vai responder certo sempre. A resposta dele vai ser sempre a mesma. Depois uma boa curadoria, né? Não, sim, na verdade, na verdade a curadoria ela é eterna. Sim. Né? Porque as pessoas mudam a forma de pedir coisas, né? E os problemas também vão mudando. E os problemas mudam, então a curadoria ela é eterna, eu diria assim, é o segredo do sucesso. Pós-implantação é uma boa curadoria. Então países na América do Sul já aceitam tranquilamente a linguagem natural de um robô. E aí você não limita as respostas do robô, porque você fica muito limitado a uma resposta com aquilo que está gravado. Então, a inteligência artificial não está sendo ainda aqui utilizada na sua plenitude para agentes virtuais de voz. E aqui eu acho que tem uma informação que é muito importante a gente dar, né? Porque a gente fala muito da substituição, né? Do atendimento pelo robô. E eu acho que isso é uma frase que choca socialmente. Choca. Né? E aqui que eu acho que está a grande informação, que é a substituição dessa atividade. Né? A gente tem projetos lá, né, de monitoria que a gente está trazendo uma monitoria automatizada. Espetacular. E essa movimentação dos monitores, a gente está trazendo para uma cadeira mais especializada. Né? Então, da mesma forma que a gente falou assim, olha, a gente precisa de uma curadoria. Quem vai fazer essa curadoria é um ser humano. Perfeito, tem espaço. Então, o cuidado aqui é essa substituição do atendimento, né? Não quer dizer que não vai existir uma nova função, né? E existe uma transformação de atividade. Então, e o que a gente sempre fala, né, da nossa escola lá interna para isso é o interesse do crescimento vai fazer com que abra novas cadeiras, né? Até para os jovens. Sim. Então, o cuidado é a gente não olhar a tecnologia como um vilão. Porque senão a gente vai travar a implantação daquilo que é impossível. É igual a gente querer travar uma barreira, né, d'água, né? Não tem como, porque vai vir uma avalanche. É verdade. E a gente não vai treinar esse novo grupo de jovens para aquilo que existe demanda. Exatamente. A gente precisa de gente que entenda de prompt. A gente falou essa semana disso. Ó, a gente precisa abrir a escola de engenharia de prompt porque o segredo está na engenharia de prompt. E as pessoas não sabem, elas fazem perguntas para IA. E não é isso que funciona. Perfeito. Não é dali que vai sair o melhor benefício de nenhuma ferramenta. E as pessoas não estão fazendo essa capacitação. É verdade. Uma boa curadoria. Precisa de gente que Sempre entenda. vai precisar. Sempre. Né? Então, o cuidado aqui é como é que eu dou para a sociedade... E às vezes eu acho que as pessoas assim, não quero falar com o robô. Parece que ela está falando assim, eu não quero falar com o robô porque eu vou manter um humano empregado. Pode ser no subconsciente. O cuidado aqui é esse, assim, não... Quando eu estou fazendo isso, eu estou transformando uma mão de obra para uma mão de obra muito mais qualificada. Sim, porque se você pensar assim, o robô, ou agente virtual, ele... Eu prefiro que você fale um robô, porque ele não é um agente.
É porque é virtual, mas tudo bem. Robô? Não, mas Tá ele bom. não é um agente, entendeu? É que Ele não é eu uma fiquei pessoa. falando muito de robô, as pessoas, não, mas não é um agente virtual. Mas porque ele é uma pessoa virtual, a gente também precisa dar um lugar para para essa figura, Não, sabe? não, então, e Ou aí é um atendimento virtual. Como mas vocês ele chamam não é a um Cleo, agente. Sara? É assistente virtual. Assistente não- virtual. as empresas... virtual. Mas você sabe que a gente também deveria falar sobre... Agora a gente está polemizando aqui. Porque na medida em que eu transformo essa cadeira, que era uma cadeira física, numa virtual, eu gero essa confusão. Aqui a gente está Não, então, filosofando, hein? não, mas assim... Ih, estamos jogando aqui, ó. Não, mas papo olha só, é o que eu filosófico. entrar, acho que nesse ponto aí, para o que você colocou. Agora Vamos papo de falar- RH, hein? Não, mas ainda. não é RH puro, Sim. porque assim, se você compara o robô com o agente humano, tá? Tudo o que o robô faz, aquele staff que nós temos que dá o suporte para o agente humano, o robô precisa. Poxa, um Porque monte. não existe essa história, que tem alguns que dizem, não, o robô ele vai aprender sozinho. Não aprende sozinho. Ele Ele não é precisa de autônomo. alguém Ele dando precisa de alguém. conhecimento. Primeiro. A gente bem sabe, tá? Então, aí o que acontece assim, o nosso agente humano, ele é contratado e aí você tem que treinar. O robô, ele é Vamos falar colaborador e robô? colaborador e robô. Tá, ok. Tá bom, colaborador e robô. Aí o robô, ele precisa ser desenvolvido. Você desenvolveu, então você contratou. Aí você vai treinar. Então tem linguistas, são pessoas formadas em letras e tal, que conhecem e desenvolvem o diálogo Ensina entre ele. o robô e o colaborador e o consumidor. Exato. Porque é diferente essa relação. Sim. Tanto que o Ele é um papel TMA, em branco. o TMA chega a cair 30% quando você compara o diálogo de humano-humano e humano-robô. Então, você precisa disso. Você faz reciclagem para o Que é a colaborador. curadoria. E aí você tem a curadoria. Você tem o pessoal de NOC, de planejamento, que avalia a necessidade de manter as pessoas em linha quando chega o volume. A mesma coisa para os robôs. Você precisa saber, vou liberar mais tantos robôs. Sabe? Então, assim, você não perde esse staff. Então, essas pessoas Só que muda a podem forma, né? pensar que estão perdendo emprego, é uma forma meio forçada dela evoluir. Evoluir profissionalmente. O que eu queria perguntar para o time que emite a segunda via de fatura, é uma atividade legal? Eles não querem emitir a segunda via, mas eles querem resolver um problema de um Quer cara. resolver um problema, exatamente. Entendeu? O que a gente está falando aqui é... Eu tô tirando de um cara... Aí Sara me corrige, Sim. né? Tá tirando de um cara que fazia, num dia, 80% do atendimento dele, segunda via... E ele passa a solucionar problema Sim, durante sim. o dia Verdade. dele. É isso que a gente tá... O dia dele passa a ser muito mais gratificante pela utilidade da certeza. atividade Do que repetitivo. do que o né? repetitivo, 80% do dia dele, segunda via de fatura. É verdade. Fica mais nobre. Puxa vida, Fica o mais exercício intelectual interessante. dele é muito maior, Verdade. né? Estamos falando um monte, né, Sara? Sim, Ó. sim. Não, e assim, você vê até uma mudança de comportamento quando você analisa né, essa migração do atendimento para o digital. Você vê uma mudança de comportamento na operação. O que você vê? É TMA um pouco maior. Por quê? Você diminui Sim, a quantidade os de mais atendimentos simples. dos simples. Isso, é e verdade. e cresce os atendimentos mais complexos. Então, existe ali um TMA, um tempo maior, que ele vai ficar com o cliente em linha para poder resolver o problema dele. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a empresa toma essa decisão por digitalizar, né, criar autosserviços, é que a operação dela não vai ter mais aquele TMA de antes. Pequeno, né? Porque Tem processual, ele vai... exato, é. Quem ligar é porque não conseguiu resolver o problema ali. E aí, voltando um pouquinho, assim, a eficiência do canal, a gente mede também. Então, o que a gente mede lá? Esse cliente que entrou no WhatsApp, eu consegui resolver o problema dele no WhatsApp, eu tenho atendimento humano dentro do WhatsApp, tá? Dependendo da situação, se for mais complexa, ele vai cair no chat humano, tá? 5% dos casos caem no humano. É uma retenção gigante. É uma retenção gigante. O nosso chatbot está com retenção em média de 95% Espetacular. para o humano. E a retenção do canal é 90%, porque a gente mede também ali no WhatsApp, ele conseguiu resolver o problema dele ou não, ou ele precisou ligar
porque na voz ele se sentiu mais confortável para expressar o problema dele e não conseguir resolver. Então, ali a gente tem uma retenção de mais ou menos 90% do canal. Então, isso é importante a gente medir também. Se o canal está sendo eficaz ou se eu estou gerando mais um canal Só barrando. E aí ele agrega Excelente. custos, né? Porque daí você entra no WhatsApp, não consegue resolver ali, ligo na Migra pra central, voz. aí não Mais consigo falar, e eu inflamado. ligo aí eu entro no aplicativo. Então, você está gerando o quê? Uma Desgaste na jornada. Um esforço enorme do cliente para conseguir o atendimento. Então, é importante também, né? Eu acho que uma tendência também de mercado é a evolução dos apps. Cada vez mais a gente vê os super apps, né? Que é praticamente um sistema de atendimento. Às vezes eu entro num app e falo, gente, isso aqui é um sistema de atendimento, né? Que a gente está disponibilizando ali para o cliente. E a IA generativa, né? Que foi um pouco que vocês falaram da monitoria. Eu gosto, eu sou apaixonada também. A gente utiliza a ferramenta de vocês de monitoria por IA. Mas é isso, é uma tendência. É uma coisa que a gente está começando a utilizar agora e requer um tempo de maturidade. Mas eu aconselho as empresas que comecem já a utilizar, porque senão, quando todo mundo tiver com as suas ferramentas, com as suas IAs muito bem desenvolvidas, você não acho que eu preciso disso, aí você vai ter que começar lá do início, né? Então, e leva um tempo, né? Que nem você falou. A gente, né, tá com a monitoria agora, a gente tá vendo que, né, a gente vinha com aquela expectativa, tudo vem coisas muito legais, mas a gente entende também que é um trabalho que vai ali um tempo, anos até, para você ir alimentando e colhendo os frutos, né, dessa ferramenta. Acho bem legal. Verdade. Ô, Ana, a gente nunca fez isso aqui, mas já que a gente está falando tanto da tendência da IA generativa, da necessidade de prompt, que eu acho que a capacitação desses recursos é mais que uma tendência, é uma necessidade e tal. A nossa Universidade Corporativa ontem fez um super book ali de engenharia de prompt. Então, acho que a gente pode disponibilizar para quem estiver assistindo, ouvindo e etc., esse material, porque é um material inicial, mas que é necessário, né? Eu comecei nas minhas interações com a IA generativa perguntando. E hoje em dia é ela que me pergunta. Ela que me pergunta para aprofundar e me entregar uma resposta com qualidade. Então, um prompt bem feito e a curadoria bem feita traz os resultados que a gente espera, senão a gente vai queimar mais um canal. Vai falar, IA generativa não funciona para mim. Acesse embaixo, está aqui o nosso... Comente eu quero, aqui embaixo. Eu sei, mas enfim, aí a gente coloca embaixo aqui, dá o link e eles acessam, aí a gente entende. Como a gente nunca fez, eu não sei nem como, mas a gente vai dar algum jeito de disponibilizar o e-book, mas sem aí dúvida. A gente tá falando de tendência e tem uma que a gente já ouve falar há muito tempo, mas que na prática a gente ainda não vê acontecendo da mesma forma, da melhor forma. A gente falou sobre isso um pouquinho aqui no nosso aquecimento, né? Que é a multicanalidade. Porque uma coisa é você ter diversos canais para o seu cliente entrar em contato. Outra coisa é eles serem eficientes e conectados entre si, né? A Sara trouxe um excelente exemplo ali do que ela faz de transbordo do WhatsApp para o humano. Porque a gente aqui no papel de consumidor não tem nada mais desconfortável do que você falar por WhatsApp, aí ligar e você ter que repetir tudo. Às vezes é sua quinta, sexta, sétima interação e você tem que falar várias vezes a mesma coisa porque não tem um gerenciamento de dados ali que integra esses canais e te dá o que você precisa, independente do que você decida, né? Que também está conectado com a personalização. Se hoje, sei lá, eu estou dirigindo e quero falar num viva voz, a minha expectativa é que a conversa que eu estava tendo no WhatsApp seja continuada num atendimento por voz, né? Então, acho que essa é uma tendência que já não é tão nova, mas que a gente ainda tem os desafios de fazer ela acontecer de forma prática, né? Da melhor forma, entregar os melhores resultados. E tem uma outra tendência que a gente estava falando aqui no bastidor também, que é a data driving. Se os nossos consumidores estão interagindo tanto com a gente, eles estão gerando muito dado e muito insumo para a nossa marca. E a Sara trouxe uma palavra muito sábia, que é o preditivo. A gente usar esses dados não só para resolver os problemas que já existem, mas conseguir se antecipar, se antever a eles e oferecer as melhores soluções até mesmo antes dos problemas acontecerem, né? Se me permite fazer Sempre, capo. um merge do que você disse. Claro. Quando você falou de multicanalidade, né, e depois também a omnicanalidade, e juntando com o data-driven, então juntando as duas coisas, eu acho que esse também é um desafio, porque você vai ter informações de WhatsApp de humano, você vai ter o WhatsApp do chatbot, você vai ter voz, você vai ter o aplicativo. E aí, para
chegar no Há dado. quem use e-mail ainda, hein? Ainda tem. Por incrível que... Não, coisa. por, Use e-mail. por incrível que pareça. Sim. Por incrível que pareça, ainda existe. Então, e aí o desafio é para ter soluções que juntem todas as informações dos diversos canais, e para isso eles têm que estar integrados, que aí é a omnicanalidade. Eles precisam ser um omnicanal para você poder ter a facilidade de juntar esses dados para criar um data-driven realmente funcional. E fica uma outra eficiente. provocação, né? Será que a gente precisa mesmo de todos os canais? Será que a minha marca, a minha empresa precisa estar presente em todos os canais? Depende do seu consumidor. Depende é do a consumidor. discussão que a gente É. falou assim. É igual a gente falou assim, tem gente que usa e-mail. Né? Exatamente. A questão a gente tem atendimento presencial. Exatamente. Então, a questão é aqui conhecer o Tem consumo. até lugar que aceita carta. Sim, Ainda a tem. questão é o que o teu consumidor Ainda tem, quer. no interior do Né? Brasil. E o que a gente falou um pouco também é, às vezes você tem tudo e não tem nada. Porque Exato. você tem um monte de coisa e não muda nada, Nada não eficiente. melhora nada. E, então, às vezes não tenha tudo isso e tenha um muito bem feito também. Né? E mude, às vezes, o que você precisa mudar em relação ao processo. Porque ainda a gente vê experiências de consumo final ruim. Muito ruim. Então, assim, a gente está trazendo muito futuro, mas ainda com muitos problemas do passado no presente. Perfeito. Então, Você não vê boa vontade para melhorar. às vezes, olha, às vezes a boa vontade até vê do coitadinho do que está na tua frente. Não, sim, Porque às vezes dele a sim, narrativa da empresa. às vezes a narrativa do funcionário, ele sabe exatamente o problema que a empresa dele tem. Mas existe uma estrutura que não movimentou. Então, às vezes a gente tem, né, um discurso muito bonito, né, de tendência e tudo mais, mas está muito pouco sedimentado em relação ao que efetivamente as empresas estão mudando de processo para que o consumo final de fato tenha percepção. Às vezes pode estar mudando e não tenha impacto no consumidor final. Então, às vezes a gente está idealizando, né, uma coisa maravilhosa e na prática não é nada daquilo. E aí a gente está aqui próximo, né, aos nossos próximos restinhos. Tem uma coisa que você falou que Diga. fica batendo aqui na minha cabeça. As pessoas falam que minha cabeça é perturbada. É um pouco perturbada. Não fala isso. Pula. Se Tá fala, sumindo assim em público. você fala, Não, pula. porque assim, eu Justo fico... pra gente de RH. Não, eu fico sempre Meu Deus pensando... do céu, que frase perigosa. Não, mas eu acho que assim, é importante que você tenha a sua mente perturbada. Porque... Incomodada. Incomodada, talvez. Inconformada. Inconformada, Isso. Então, você falou aquilo falou, pô, por que ela falou isso? Será que tem sentido? Não tem sentido? Tem. E para chegar nisso, é importante fazer o que a Cred faz. Só fala o que ela falou. Eu tô Só curiosa. pegar o gancho. Desculpa. É o que você falou de... Será que tem necessidade de ter todos esses canais? tá bom. Você comentou isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas para começar a saber assim, se eu não preciso de todos, então qual que eu vou eliminar? O que ela citou, que elas fazem lá, da avaliação da eficiência do canal, É fundamental. muito isso que eu acho fundamental. Perfeito. Porque aí você tem uma eficiência assim, e-mail, hoje em dia já... Mas tem quem use. Tem alguém que ainda... Checa eficiência. Checa. Tem. Nós estamos aí num processo de uma precificação para uma empresa que há 6 meses ele mandou lá um volume de e-mail de, acho que era 40 mil, 45 mil. Já está em 19 mil. Certamente é um canal que será Obsoleto. desativado. Mesmo que tenha uma transição, existe ali um grupo que precisa ser tratado até ele ser migrado, né? Exatamente. Esse é um ponto de buscar qual canal é eficiente. Existem outras empresas que apostam num determinado canal e tentam direcionar os consumidores para o canal que ela quer. Isso para o consumidor nós estamos aqui na Semana do Consumidor, acho que não é? Sim. Dia 15. Quer dizer, isso para mim sempre foi uma afronta quando eu ouço isso. Eu sempre achei isso uma afronta. Só se tiver uma decisão estratégica muito forte. Muito forte, muito importante. que às vezes tem. Às vezes sim. Às vezes sim. Você foi como lá atrás, eu não era desse segmento na época, mas foi quando apareceu a URA. Que as pessoas não queriam ter o autoatendimento e queriam falar com o humano. Eu sei de pessoas da época que me disseram que houve momentos de falar assim, não, você vai falar aqui.
Era top-down e Era pronto. top-down. Não tinha a opção de de transferência para o humano. Somente depois que ele cumprisse aquele ritual de passar pela URA, aí não resolveu mesmo. Aí sim queria para o humano. Mas obrigatoriamente. Era 9, né? Era o 9. Todo mundo sabia sabia que era o 9. Nem esperava concluir o Todo mundo sabia que era o 9. 9, né? Então, mas hoje nós estamos vendo da importância que é ter uma URA, né? É porque, imagina, você ter as pessoas disponíveis para toda ligação que chegasse. É um negócio impossível de atender, né? Para receber 2 milhões, 1 milhão de chamadas por mês. Já foi 2, né? Foi uma curva forçada, né? Eu acho que foi uma virada forçada. Então, isso não tem jeito mesmo, né? Sim. Para a gente fazer o nosso fechamento aqui, e se a gente fosse, como somos bons conselheiros, o que cada um de vocês daria como um conselho para quem quer implantar ou quer melhorar o seu canal digital? Você viu, né, Sara? Já Sim, te olharam assim, ó, sem pressão. Você. A gente tá ganhando tempo A quando bola a gente é sua. fez. A bola é sua. Então, vamos lá. Eu acho que o começar pequeno é importante. Testar, né? Então, eu não sei se o meu cliente gosta do WhatsApp. Começa pequeno, oferece para um grupo de clientes, né? Mede a eficiência do canal, vê se isso é bom para o cliente, bom para a empresa. E aí vai expandindo. Então, acho que a minha dica é essa. Vai começar com agente virtual, estou inseguro, não sei se vai ser legal, se o cliente vai gostar. Testa. Pega uma base pequena, coloca para rodar, acompanha os resultados. É importante já criar os indicadores, os acompanhamentos. E aí, viu que é legal? Vai ampliando. Não foi tão legal, não foi tão bem aceito. Volta e revê. Onde que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer de diferente para evoluir esse canal ou não é? O meu cliente não gosta, então vamos tentar um outro. E eu acho que o segredo está aí, né? Você ter essa possibilidade de testar. Perfeito. Um bom Tá conselho. bom? Um bom conselho. E aí? Agora? Fala. Vai, vou deixar, vou ficar Ixi. por último. Bom, tem algumas coisas que nós falamos aqui ao longo da conversa que eu só vou reforçar, né? Uma delas é você realmente avaliar o canal que você está liberando. Mas antes disso, eu acho que tem um processo que é bem antigo, né? É antigo, mas eu vou dizer aqui, que é o tal do PDCA. Então, na linha do que você falou, né? Você planeja, vou ter esse determinado canal. Você planeja, vou ter o canal. Você desenvolve o canal. Você implanta o canal e você avalia. Né? Eu acho que isso é uma sugestão que eu dou. E melhora. Não, e sempre, na avaliação você... Continua melhorando sempre. Porque os PDCA não param nunca, né? Nunca, Então, acho que essa é uma sugestão que eu daria para quem pretende implantar algum canal, alguma coisa nova. Eu separei o conselho mais valioso para o final. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Quer que a gente fique de joelho aqui? Vamos ficar de joelho? Vai custar quanto? Esse aqui custa ouro, não, é brincadeira. Eu vou fazer um merchan, mas por quê? Isso aqui, gente, foi uma aula. A gente falou sobre cases de sucesso. A gente falou sobre os desafios até chegar nesse case de sucesso. A gente falou sobre tendências que ainda nem chegaram com grande força no Brasil. A gente falou sobre necessidades de consumo. Então, esse episódio aqui foi uma aula. E o conselho é: assistam esse episódio. Espertinha ela, né? Não, mas por trás dele tem um porém, né? Não só relacionado ao episódio, mas... Às vezes a gente esquece de olhar mercado no sentido do que o mercado está fazendo e o que o nosso concorrente também faz, né? E às vezes a gente cria uma rusga dos concorrentes, mas aprender com os concorrentes, fazer bem, aprender com o mercado, aprender com os nossos consumidores, fazer tudo fonte de aprendizado para essa melhoria contínua, independente de qual for a ferramenta. Se a gente tiver esse mindset de aprendizado e melhoria contínua, a gente vai estar sempre otimizando os nossos processos e buscando o melhor para o consumo, né? Então, acho que eu fiz a merchan do episódio, mas a dica de ouro é a gente manter o mindset de aprendizado e melhoria contínua, independente da tecnologia ou da ferramenta que a gente estiver propondo e capitaneando no momento.
Muito bom. Sem querer ser agressivo, posso falar uma coisa? Claro, sem ser agressivo. Do que você falou de olhar os concorrentes, do que eu conheço de mercado, Vixe, agora eu entendi a Conhe- frase. conheço um pouco de mercado, eu acho que os nossos concorrentes têm muito mais a aprender conosco Eles do estão que- assistindo. do que nós com eles. Pela filosofia, pela estratégia que a Neo Hype One adotou para ir para o mercado. Tá, mas vamos ser humildes. Sempre temos a aprender com todos. Não, É. eu falei que eles têm mais do que nós. Nós temos também. Não, mas- sempre vamos aprender. É que você é comercial. Tá bom, vai. Não, mas assim, mas eu sou... Não, eu sou um comercial realista. Então, tá Mesmo bom. antes de estar aqui, eu dizia isso para quem quisesse ouvir Tá bom. sobre a Neo. Pra gente fechar, o que eu recomendo é, independente do que a gente vai, né, melhorar ou qualquer coisa, eu acho que sempre aquilo que a gente se propõe a melhorar é a gente viver aquilo, né? Então, sentar um dia na central e a gente ouvir, às vezes a gente tem um monte de dado, né? Verdade. Um monte de diagnóstico, um monte de número e tudo mais, mas a gente sentar e ouvir aquela experiência, a gente ouvir, é uma informação que nenhum relatório, nenhum diagnóstico, e às vezes o pulo do gato tá naquilo. Então, A você Sara gasta tá aqui assim, ó, É a cara assim, de não quem é, já... Sara? isso mesmo. É, porque Se você assim, gastar a meio ciência- dia ali ouvindo, você tem na pele o que É teu isso cliente mesmo. final, Isso mesmo. né? Ou o teu colaborador tá passando com aquela isso mesmo. experiência, ou o que o gestor passa com aquela experiência. Então, aquilo que a gente pretende, às vezes, melhorar, se a gente viver naquele lugar, a gente consegue ter a dimensão do 360 que a gente Sim, precisa ter do que o relatório, às vezes, está querendo traduzir e, às vezes, a gente não consegue. Então, concordo com tudo isso que vocês trouxeram, mas eu acho que proximidade é uma coisa que muda a nossa visão como decisor. A gente Verdade. passa a ter mais empatia sobre tudo aquilo que nos foi dado como informação. Ajuda né? na decisão. Ajuda completamente. Traz uma empatia, uma sensibilização diferente, né? Você ouvir o que o cliente está falando. É verdade. A gente fica um decisor melhor, né? Também. Eu queria agradecer a todos pela contribuição. Acho que foi riquíssimo. Muito gostoso. Para quem quiser falar sobre canais digitais, acho que esse passou a ser um conteúdo obrigatório. E espero vê-los mais vezes aqui nos nossos próximos encontros. Obrigada, viu? Obrigado Até a pelo próxima. convite, Obrigado pelo convite. convite. Obrigado pela Obrigada presença. pela Sara. Obrigada, colaboração. gente. Obrigada pelo convite. Adorei participar. Obrigada. Obrigada.